vocês aqui. Foi passear. Tô muito feliz. Bem-vindos! Assim, boneca virou neca. Bu, bu, bu. Né, né, né. Muito bem. Bem-vindo todo mundo. A gente vai falar nessa live de segredos que contém esses dois livros, Linha, Agulha, Costura, Canção, Brincadeira, Leitura e Maravilhamento. Livros que entrelaçam brincadeiras musicais e jogos de linguagem para auxiliar na alfabetização, tanto em sala de aula, ou você mamãe, você papai, que quer começar a entrar nesse universo de uma maneira mais empolgante, divertida, musical, dançante, com seu filho aí na sua casa. Você pode ter os primeiros passos da alfabetização de uma maneira divertida. E muito obrigado pela presença de todos. Hoje é um dia especial, temos um convidado de honra. A gente vai contar um pouco dos segredos que contém esses dois livros, mas queria reforçar aqui, eu vejo que tem muita gente que faz parte do meu curso online Educando pela Brincadeira, Baile do Colherim. Queria mandar um enorme beijo para todos, que a gente está todo dia em contato, né? E queria falar que tudo isso que a gente vai mostrando, que a gente explica para vocês, é apenas uma pequena parte do curso online Educando pela Brincadeira. E esse curso online Educando pela Brincadeira é um curso que acontece durante 2 anos, tem 120 horas de aula e ele abre para as inscrições e depois ele fecha, porque eu fico em contato com os alunos e são alunos que são referência na educação ativa, que têm ideias mirabolantes, eu estou ali 100% com eles. E no dia 3 ao dia 13 de setembro eu vou abrir o aquecimento Educando pela Brincadeira. Para você que ainda não conhece, ter essa possibilidade, do dia 3 ao dia 13 de setembro vai ter o aquecimento. Você vai ver aqui o link no meu Instagram, no meu Facebook, você vai poder entrar e saborear uma outra pequena parte gratuitamente para ver se te interessa. E vai ser um prazer te ver nesse aquecimento, que a gente vai falar mais do Educando pela Brincadeira, sua metodologia de ensino que utiliza brincadeiras musicais como ferramenta de ensino. A mesma coisa que a gente vai fazer hoje aqui, atividades brincantes que servem para quê? Servem para ser um facilitador para o entendimento de um conceito ou de uma técnica que você precisa ter, que seus alunos precisam ter, que seus filhos precisam ter. E é uma ferramenta para libertar a sua criatividade. É uma atividade, brincadeiras cooperativas, colaborativas, onde a gente consegue superar os desafios em conjunto. Isso mesmo. Ganhamos um prêmio no final, quando a gente consegue. Você vai ver que no final dessa aula a gente vai ganhar um prêmio, que é uma experiência profunda com a beleza, onde a gente vai se maravilhar, por isso que é o nome Maravilhamento, porque a criança, quando está diante de um desafio, em que ela supera o desafio e no final ela vê que ela criou uma arte e foi bonito, o que ela quer fazer? Ela quer repetir, e ao repetir ela começa a entender melhor os conceitos profundos, que é aquela atividade lúdica, divertida no começo, mas ela tem muita base teórica, tanto para auxiliar a alfabetização, na educação musical, na consciência corporal da criança. E então vai ser um prazer te ver no aquecimento Educando pela Brincadeira do dia 3 ao dia 13 de setembro e que essas brincadeiras, o que tem de tão profundo nessas brincadeiras que parece tão simples de ser reproduzida, mas tem conceitos para a gente desenvolver durante todo o processo de alfabetização da criança, né? A gente trabalha com conceitos cultural, social, sensorial, motor, cognitivo, emocional e criativo. Isso mesmo. Então, a gente desenvolve essas atividades cooperativas que possibilitam a criança reconectar seu corpo com suas emoções e o seu intelecto. Esse é o ponto de encontro em que as nossas brincadeiras acontecem e o que a gente vai ver hoje aqui. Antes de chamar o nosso convidado especial, Chico dos Bonecos, e que a gente vai falar para você como você consegue esses 2 livros, que tem esse Linha, Agulha, Costura, tem um CD com 20 canções, tá aqui. O CD aqui no finalzinho. E esse outro tem o Maravilhamento, um CD com 15 canções. Tá aqui. Ao todo são 35 canções que conectam jogos de linguagem com brincadeiras musicais. E para a aula de hoje, antes de chamar
o convidado, porque eu sei que a gente vai brincar muito aqui. Eu preciso que você pegue uma folha A4, para a gente fazer a nossa brincadeira de hoje. Isso. Uma fita crepe, se você tem uma fita crepe, pega uma fita crepe aí também. Uma tesoura, ou você pode cortar com uma régua, né? Aí, e um lápis de cor ou giz de cera. Eu adoro giz de cera. Opa, desculpa. Eu adoro giz de cera ou giz pastel, porque a letra fica mais bonita, você consegue ver, fica maior para a criança, não fica tão fininha como um lápis de cor. Então, papel, fita crepe, tesoura, aqui um papel A4 normal, enquanto você chama o seu marido, chama a sua esposa, chama os seus filhos, chama o vizinho, chama todo mundo para participar dessa live, eu vou chamar o Chico dos Bonecos, que é o outro compositor das músicas desse curso e que eu tenho o prazer de chamar o Chico dos Bonecos, mais conhecido por mim, Papai. Sim, papai. Vamos ver se a conexão está boa para ele chegar aqui. Tomara que dê tudo certo. Aê! Está ao vivo aqui. Olha lá! Meu pai pedala, eu também vou pedalar. Aqui, ó, agora eu te escuto. Tudo bem, Chico? Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Toda terça-feira a gente vai falar sobre o segredo, vai desvendar os segredos que tem nessas brincadeiras. E tem muita gente aqui que vem para te escutar. Então, dá um alô para todo mundo e fala de novo, novamente, quem é o Chico dos Bonecos, Francisco Marques? O meu currículo talvez não caiba aqui nessa live, eu sou o pai do Estevão. Meu pai pedala, eu também vou pedalar, meu pé na dança balança, tralalala. Eu escrevo, conto histórias, trabalho com formação de professores desde 1980 na área de brinquedos, brincadeiras, contar histórias. E é essa a estrada que eu vou trilhando. E, Chico, muito obrigado por estar aqui. E eu queria tirar uma dúvida. A gente escreveu esses 2 livros juntos, com Carlos Nandalim, Fernando Capovilla, a Mirella foi que desenhou e fez a ilustração do Maravilhamento, Walter Lara, grande ilustrador também, aqui do Linha Agulha Costura, Cantum Brincadeira Leitura. E qual outros livros? Eu queria que todo mundo que está aqui conhecesse um pouco do seu campo literário, né? O que você, nos seus livros publicados, o que você costumava escrever antes desses 2 livros nascerem? Olha, escrevo ainda histórias, né? Histórias, a maioria adaptadas, recriadas da tradição oral, dos contos populares brasileiros e de outros cantos também, né? E como eu gosto de contar história, esses contos que eu escrevo têm uma marca oral muito grande, né? São contos, na verdade, para serem falados, narrados por mim, né? Tanto que tinha uma época, eu tinha um site, tinha lá esses áudios eu contando histórias, que eu pretendo agora retomar também, e colocar esses áudios aí. E escrevo poesias, e fiz alguns trabalhos, fiz um trabalho com o Estevão, um trabalho muito bonito, que é Muitas Coisas, Poucas Palavras, que é transformando uma obra genial, recentemente lançada em 1657, chamada Didática Magna, do Comênio, né? E a gente transformou isso aí numa peça teatral, entremeada com diversas canções, né? Mas é isso. O trabalho está sempre ligado com criança e educação. E como chama o livro que ganhou o prêmio de poesia que fez pela Peirópolis? Isso, o livro lançado pela Peirópolis chamado Galeio. É um livro de poemas e que ganhou o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, que é o prêmio mais respeitado aí na área da literatura infantil, né? E depois ganhei um outro também na área de poesia, mas aí um trabalho que eu fiz sobre o grande poeta Catulo da Paixão cearense, né? E o livro O Lenhador, que é um poema do Catulo e que eu organizei, fiz um estudo sobre ele
e é um autor genial, Catulo da Paixão Cearense. Depois fiz um trabalho também pela Peirópolis, sobre uma grande educadora mineira chamada Alaíde Lisboa. E o nome do livro é Quando o Segredo se Espalha, né? A poesia em voz alta. Mas é isso, meu trabalho está sempre ligado com educação. Sempre tive essa preocupação. Talvez porque por eu ter sido um péssimo aluno, por não entender nada do que acontecia na escola, mas não só por culpa da escola, culpa minha também, que eu vivia com a cabeça no mundo das nuvens, com a cabeça nas nuvens. Que bom. Então, olha só, que prazer ter o Chico aqui, um poeta, escritor, pesquisador, sempre no mundo da educação, e isso é muito bonito, e a gente juntou a energia, né, para a gente mirabolar esses 2 livros que, excepcionalmente, agora a gente fez uma promoção para todo mundo. Eu gostaria de ter um livro, ainda não tem. Onde é que eu consigo? Bom, você, antes da gente falar das brincadeiras e de algumas atividades mais profundamente, você vai, até o dia 29 de agosto desse mês, tem uma promoção no site do Música e Movimento, que é um site onde vende todos os meus livros, tem muita coisa legal lá no campo da música, mas também da literatura. Ele tem os 2 livros que a gente fez uma promoção especial. São os 2 livros que vão chegar com frete grátis aí na sua casa e você participa de uma palestra de 2 horas comigo, Estevão Marques e Chico dos Bonecos, porque não dá para falar tudo aqui nesse encontro, nessa live de 1 hora, mas a gente vai ter um encontro de 2 horas. Você recebe os 2 livros aí na sua casa com frete grátis e tem a apostila que a gente preparou com um mapa para você ter a consciência de tudo que tem nessas 35 músicas, 35 brincadeiras. Então, vai lá no Música e Movimento, a gente vai botar o link aqui para você participar, mas é só até o dia 29, depois a promoção acaba, porque tem muita gente que está voltando às aulas, gostaria de entender mais esse caminho de uma alfabetização lúdica, usando música, dança, e tem muita gente com os filhos em casa, querendo participar da educação dos seus filhos de uma maneira mais ativa, criativa. Então, não perca. Música e Movimento, no site tem a loja, tem lá combo, 2 livros mais palestra interativa de 2 horas. Você vai lá, compra, participa, que vai ser um prazer te ver nessa nossa palestra de 2 horas, que vai ser no próprio dia 29 de agosto. Então, participa, uma promoção muito boa, com frete grátis, e chega aí na sua casa, em todo o Brasil. E, ô Chico, sabe quem está aqui? Eu vi o Guilherme. Guilherme, muito obrigado, Guilherme, que fez o projeto. Guilherme Fagundes, maravilha! Fez os projetos gráficos aí dos nossos livros. Grande Guilherme. Maravilha. Eu estou vendo aqui, Chico, eu tenho os alunos do curso do Baile do Colherinho, do Educando pela Brincadeira, e que eles querem participar. Eu falo, não, mas já está tudo no curso, não precisa, e eles querem participar de novo. Mas não, então eu queria falar, quem é do curso está aqui, é um prazer vê-los aqui, mas está tudo no Educando pela Brincadeira. Tudo que eu vou divulgando aqui, está tudo no nosso curso. Então, você que é do curso pode ficar tranquilo que está tudo para vocês ali, a apostila, e a gente vai falar hoje, Chico dos Bonecos, de uma das brincadeiras mais famosas. Quem não viu a outra live que a gente fez na terça passada, ele falou sobre fumaça, que eu acho que chegou no Brasil inteiro, desde a educação infantil, Fundamental 1, todo mundo brinca com essa música. E agora ele vai falar, eu acho que da segunda top 10, né? As top 10 de maior sucesso, que é a música... Boneca! Aqui, eu vou botar para todo mundo escutar aqui, Boneca. Que tá no Linha, Agulha, Costura, atenção, brincadeira. Nunca foi passear, nunca foi passear. Assim, boneca, boneca.
Muito bem. Então, tem muita gente aqui. Se você já tem o livro, se você já usa essa brincadeira em sala de aula, escreve eu, porque a gente já sabe se a gente pode dar um passinho adiante nas informações dessa brincadeira, porque já sabe que você, a maioria já conhece, ou e aí escreve assim, eu tenho, eu já utilizo, e aí a gente vai adiante. Chico dos Bonecos, quer dar uma pequena introdução do que são esses dois livros, antes da gente aprofundar no Boneca, que a gente vai usar o material que eu pedi antes, ó, papel, crepe, tesoura. Alguém comentou aqui que as ilustrações são lindas e realmente maravilhosas. Grandes ilustrações do Walter Lara. Depois procurem outros livros aí do Walter Lara. Ele tem livros que é só livros de imagem. Bom, a história desse livro começa em 2013, quando eu resolvi fazer um curso online sobre alfabetização com o professor Carlos Nadalim. E aí o tempo foi passando, a gente foi se conhecendo, nos tornamos amigos. Ele conheceu o trabalho do Estevão e aí ele fez um desafio de criar algumas canções que auxiliassem o processo de alfabetização. Aí o Estevão bateu o pé no chão e falou assim, eu faço desde que eu possa fazer músicas interessantes, atraentes, comunicativas, porque o papel didático tem que estar em segundo plano. O que tem que estar em primeiro plano é a alegria da canção e da brincadeira associada a cada canção. E aí foram vários anos aí trabalhando em cima disso, né? E daí surgiu Linha, Agulha, Costura em 2016 ou 2017, e aí uma repercussão muito boa, e aí nós fizemos o segundo trabalho, que foi o Maravilhamento. Né? O professor Carlos, ele que dá a concepção, que faz a orientação pedagógica. E no Maravilhamento nós tivemos a participação do professor Fernando Capovilla, que ajudou a avaliar, a dar uma avaliação mais específica do material. Então, o trio virou quarteto no Maravilhamento. Muito legal. Então, o Linha, Agulha, Costura de 2017. Então, a gente está, desde 2017, divulgando atividades que a gente já viu que funcionam. A gente botou, antes de fazer o livro, a gente botou em prática, viu os resultados, adaptou músicas, melodias, letras que tinham que ser adaptadas para chegar no seu objetivo final. Porque o professor, quem está usando atividades lúdicas em sala de aula, tem que saber aonde ele quer chegar para ter a transformação da criança, para conseguir o desenvolvimento integral da criança. Não só fazer pelo entretenimento, mas fazer com foco no objetivo da alfabetização, da educação musical, da consciência corporal, como muitos professores de educação física estão utilizando para desenvolvimento da lateralidade, a psicomotricidade. Então, tudo isso foi testado, teve resultado e foi divulgado desde 2017 para muitos professores de todo o Brasil. Então, a gente está aqui muito feliz comemorando mais de 15 mil livros vendidos, que chegou no Brasil inteiro, fazendo sentido para vários professores. E a gente vai falar aqui da música Boneca. Não sei se você está aqui vendo o Boneca, aqui em cima, está muito longe? Como é que está? Levantar um pouquinho. Boneca, então eu vou pegar aqui, a gente tem um material. Essa música a gente vai brincar com a palavra boneca. E a palavra boneca, vou até tampar assim, que aqui já é o passo número 2. Eu sei que fica ao contrário para vocês, mas vocês vão fazendo adaptação. A gente vai falar assim, bo, né, né, kkk, virou boneca. E se o bo vai passear, o que que fica? Escrito neca. Neca é quando tem assim, neca de pitibiriba. Mamãe, tem chocolate hoje? E a mamãe fala assim, neca, não tem neca de chocolate aqui, neca, não tem nada. E o bo foi passear, assim, boneca, virou neca. E a gente brinca que dentro da palavra boneca existem outras palavras. Agora, se o K foi passear, o que que fica? A palavra boné. Olha só, boné. E aí depois a gente vai de novo e a brincadeira é que o né também vai passear e assim
boneca vira boca. Uma palavra que escondem 3 palavras dentro dela, e assim a gente pode fazer esse jogo das sílabas, né? Como o Chico dos Bonecos, Francisco Marques, vai explicar os fundamentos dos jogos de linguagem que tem essa brincadeira. E eu vou para a parte corporal, dançante, musical, exatamente agora. Boneca. Boneca, a gente tem vogais que têm sons diferentes. Por exemplo, o, um som grave. Então, reproduz aí um som grave no seu pé. Faz assim. Bo, bo, bo. Muito bem. E agora o né tem um som... Não, vamos para o cá. Que a gente já sabe que o bo e o cá são opostos, porque o bo é mais grave e o cá é agudo. Então, a gente vai fazer o bo. Se você está aí em casa, você está com a família, pode ficar de pé para brincar comigo e vai fazer assim. Bo, bo, bo. E aqui, cá, cá, cá. Ah, a gente tem grave e agudo. Começa a entender a altura dos sons na percussão corporal, que o corpo é o melhor instrumento do mundo. Então, bo, 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 cá, cá, cá. A gente já constrói a palavra boca. Muito bem, só que a gente tem uma outra palavra, uma outra sílaba, um outro som, que é o né. O né, como está no meio, a gente consegue entender que tem o grave, o agudo e o médio, que fica no meio. E a gente vai procurar no som do corpo um som que não seja nem tão grave como o pé, nem tão agudo como a mão. Você pode pesquisar, você pode chegar às suas conclusões junto com seus alunos, com seu filho, mas eu vou propor aqui o som da perna. Então, vou fazer boneca, ou pé, coxa, mão. E assim a gente vai cantar a música. Sempre que escutar bo, 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 a gente vai bater o pé. Bo, bo, bo. Sempre que escutar né, 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 a gente vai bater aqui, na perna. E cá, 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 na mão. Vamos lá? E cá. E cá é a mão. O bo foi passear. O bo foi passear, o bo foi passear, assim, boneca virou neta. Boneca. Bo, 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 né, cá, 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 virou boneca. O né foi passear, o né foi passear, assim, boneca virou boca. O né foi passear, o né foi passear, assim, boneca virou boca. Bo, 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 né, né, cá, 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 virou boneca. Bo, 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 né, né, cá, 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 virou boneca. Virou. Muito simples. A gente pega a partitura, a partitura da escrita e a musicalidade da linguagem para passar os sons do corpo e se transformar em um instrumento musical. Agora eu vou audiar. O que é audiar? Cantar na minha cabeça a música, boneca, a melodia, e apenas reproduzir os sons do meu corpo, a sílaba dos sons relativa à boneca. 1, 2, 3 e... Ah, eu estou reproduzindo o que eu estou cantando mentalmente. Boneca, bo, 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 né, 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 cá, 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 virou boneca. E assim pode fazer com outras palavras também, né? 3 sílabas, 3 sons que você vai associar sons do seu corpo. Mas olha só que interessante, essa brincadeira, qual que é o fundamento, a essência dessa brincadeira? Essa brincadeira, ela tem um desafio que é um caminho que vai lentamente passando por cada som, repetindo 3 vezes esse caminho, né? E depois, no final, ele tem um desafio que é passar com uma fluidez, rapidamente, sem repetir boneca. E assim, com essa essência, você pode passar para diversas atividades com seus alunos. Por exemplo, se você tem
um balde para amarrar, para virar um tambor, você vai fazer a mesma coisa. Você vai tirar o som que você reproduziu do seu corpo para passar para o tambor. E agora, vou fazer para você. Todo mundo já sabe cantar música e eu sei que eu tenho que explorar no instrumento musical 3 sons: agudo, médio e grave. Onde é que eu acho esses 3 sons? Nesse balde aqui que eu amarrei para vocês verem o que é. Calma aí. Então, bo, 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 o som grave. Né, 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 o som médio. E kkk, o som agudo. Então, eu tenho boneca, grave, médio, agudo. Bo, 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 né, 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 kkk, boneca. Bo, 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 né, 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 kkk, boneca. Sem cantar. Ah, e você viu como eu já vou repetindo essa brincadeira? Cada vez que eu repito, eu posso colocar um desafio a mais. Na parte que eu falo virou, eu posso tocar também no tambor. Assim, virou, né? E assim eu começo a compor a minha batucada em casa com balde, com 3 sons: agudo, médio, grave, mas audiando. Olha só quanta informação que você pode rever esse vídeo depois para reter todas as informações. Audiando a melodia do Boneca. Então, virou boneca, audiando. E assim a gente vai passando por vários instrumentos, a gente faz uma batucada, a gente toca percussão corporal, sempre cantando e explorando 3 sons de todos os instrumentos musicais ou objetos que tem aí na sua casa: agudo, médio e grave. Bo, né, cá. E posso dar mais uma informação muito especial para você. Agora, se você acha muito difícil para suas crianças, eu te falo que com 3 anos de idade, a criança já pode brincar com percussão corporal, entendendo já a sequência, com a motricidade que ela vai necessitar se a gente transforma o nosso corpo em partitura musical. Para isso, você precisa de uma folha A4. Você dobra no meio, todo mundo aqui comigo. Tchan, tchan, tchan. E agora, você vai dobrar em 3 partes. Ela aqui na vertical, você dobra em 3 partes iguais, para a gente fazer a nossa partitura musical. Lembrando que se você quer esses livros, você vai encontrar no link que a gente vai deixar na descrição desse vídeo, do Música em Movimento. Olha só. Loja Música em Movimento.com. Pronto. Você consegue ver que tem uma folha A4 que eu dobrei no meio, depois dobrei em 3, e assim você vai cortar cada um desses pedacinhos. No total são 6, né? E você pode escolher uma palavra com 3 sílabas. Chico dos Bonecos, me fale uma palavra com 3 sílabas. Carroça. Carroça. E como ficaria a Carroça. música Boneca cantando com a palavra carroça? Carroça. KKK, ho, sa, virou carroça. O Sá foi passear, assim, carroça virou carro. KKK, ho, Vamos ver. sa, Cola. Agora o K. O K foi passear, assim, carroça virou roça. KKK, roça. Agora tirando do meio. O Ró foi passear, assim, carroça virou caça. Muito bom. E aqui, ó, todo mundo que está vendo a gente já falou sacola também. Deixa aqui nos comentários palavras de 3 sílabas, que você vai escrever cada sílaba em um papelzinho. Ou, ao todo, você pode escolher 2 palavras. A gente tem 6 papeizinhos, que agora a gente vai pegar fita crepe. Fita crepe não. Você vai pegar o lápis de cor primeiro e escrever o nome
da palavra que, ó, bacana, ó, tem uma pessoa que falou, que bacana, bacana pode usar também, bacana, preciso. Escreve com cores bem fortes nos papeizinhos cada sílaba da palavra que você escreveu. E sabe uma palavra que eu escolhi? Estevão. É o nome. Você pode escolher o seu nome ou o nome do seu filho, o nome dos seus alunos. Ai, mas o nome só tem 2 sílabas. Você pode colocar o sobrenome também, né? Estevão Ferreira, Ferreira, já dá também. E aí você pode pegar o sobrenome. Você vai fazer também com a fita crepe, depois que você escolheu a palavra, sapoti. A Isabela falando, sapoti. E bonitos, ótimo. Rafael, ó, muita gente. Põe aqui uma fita crepe enroladinha atrás para você se transformar na partitura musical. Ou seja, eu vou pegar aqui a palavra Estevão. Eu escolhi Estevão, escrevi de azul bem forte e botei a fita crepe aqui do lado. O mate, muito bom, tem muita gente com muita ideia legal. Então, eu vou botar aqui, eu vou escolher um som do meu corpo e vou botar aqui, ó. Esse, vou botar aqui. Esse. O T, Estevão, eu posso escolher, eu vou escolher um lugar na barriga. Vou botar aqui na barriga, esse eu vou botar aqui no peito e o vão, eu vou botar na perna. Olha só que legal. Aleatoriamente, vou botar aqui para todo mundo entender, aleatoriamente, você pode escolher. Assim, você repete e varia, né? Vai variando os lugares, as partes do corpo, até você decidir qual o som que você mais gostou. Eu vou cantar agora a música Boneca com o meu nome, Estevão, que tem 3 sílabas. T. Bom, virou Estevão. Você viu que eu fiz a sequência? O que é esse circuito que a gente fez? Repete cada parte lentamente e depois você passa por todo o processo aqui, né? Bem rápido. Você flui. Bom, virou Estevão. Gostei, mas eu posso variar, por exemplo, virou Estevão. Eu posso botar um vão na minha mão. Então, mesma coisa, vamos ver o que a gente gostou mais. Bom, virou Estevão. Professor, eu gostei mais do meu nome assim. Ótimo. Então, você, com crianças bem pequenas, de 3 anos, crianças de 4 anos, você já pode grudar as palavras, ou boneca, o nome dela, tomate, sapoti, carroça, você pode colocar e ela vai começando a entender e a sincronizar, a relacionar as sílabas com sons, com movimentos. Essa é o grande segredo, é a grande maravilha dessa brincadeira. E mais, eu posso fazer um, meu pai pode fazer outro, e eu ensino para o meu pai a composição que eu fiz junto com a dança corporal, e depois o meu pai ensina para mim o que ele fez, com qual nome, e assim vai entendendo. Mas, Chico dos Bonecos, a gente pode fazer só com sílabas ou a gente pode fazer com fonemas também? Parararam, pam, pam. Sim, podemos fazer com aqueles... a menor unidade sonora da palavra, que é o fonema, né? Então, por exemplo, v, virou uva, né? Né? Juntando uva. Podemos fazer com fonemas, né? 3 fonemas, 3 sons de palavras. Eu quero que você agora vai fazer o arranjo percussivo. Que parte do corpo você quer que eu toque quando a gente cantar U? O fonema U. Na barriga. Muito bom. A gente está fazendo aqui um arranjo colaborativo, cooperativo. E o V. A bochecha? Bochecha. Tá bonito? Tá. Bonito. E o A? E o A pode ser no peito. No peito. Então,
Eu vou cantar aqui e ver se está certo. 1, 2, 3, e... U. Uau, que difícil! E você pode fazer essa brincadeira com fonemas, com sílabas, com percussão corporal, com instrumentos e até dançando, isso mesmo. Prepare para a nossa última variação aqui que eu vou contar para vocês, que é o nosso circuito. A gente não tem 3 sílabas, a gente não repete 3 vezes, a gente pode fazer o nosso circuito, que você pode fazer com giz no chão da sua escola, você pode fazer com bambolê, você pode fazer com papel grudado no chão da crepe, e a gente faz assim. Bo, né, cá, virou boneca. E você vai com um movimento que você decidiu fazer, que você criou. Então, você cria uma dança, você cria um jogo de linguagem poético, né? Qual palavras estão contidas numa palavra maior. Você cria percussão corporal, um arranjo percussivo com objetos da sua casa. Tudo isso nessa simples brincadeira do boneca. Música, dança e poesia. Tudo isso para você saborear. E eu gostaria muito que, se você fizer essa atividade com seu filho aí em casa, se você fez com seus sobrinhos, quem está em casa, mande foto para a gente, que a gente vai adorar saber o que vocês fizeram, qual palavra, se foi fonema, se foi sílaba. E agora, Chico dos Bonecos, conte para a gente qual é a teoria que está contida nessas atividades divertidas, cooperativas. Meu pai pedala, eu também vou pedalar. Bom, essas canções com brincadeiras, essa canção com brincadeira, a canção boneca, e todas as canções que fazem parte do curso Educando pela Brincadeira, elas trazem alegria, alegria para a criança e não só para a criança. E a alegria não precisa de explicação, ponto final. Mas tem uma coisa que eu preciso explicar para os pais e os professores. Tem um segredo dentro de tudo isso aí, né? Como é que é a música, Estevão? Um segredo que eu guardo, você pode espiar. Um segredo que eu guardo, você pode espiar. O segredo é o seguinte, que essas brincadeiras cantadas e corporalizadas, elas ajudam enormemente no processo de alfabetização. Ajudam como? Então vamos ver o que é a alfabetização, né? Então nós vamos começar pelo fim, pelo ponto de chegada. Qual o grande objetivo da educação? É ajudar a criança a se tornar um leitor competente e um escritor competente. Por quê? Porque assim a criança pode ler um texto e compreender nas linhas e nas entrelinhas. Assim a criança pode escrever um texto e se fazer compreender por meio do texto de sua autoria, né? Então esse é o grande objetivo da alfabetização. E nós podemos criar um gesto para representar esse objetivo. E esse gesto pode ser esse aqui, ó. As mãos juntas, os dedos entrelaçados. Não é apenas os dedos cruzados, eles estão entrelaçados. As palmas da mão juntas forma uma coisa sólida, né? Sólida como deve ser o conhecimento da criança, né? Como deve ser o resultado dos nossos processos de aprendizado. Deve resultar em algo sólido para a criança, né? E é interessante porque girando o punho, isso aqui gira, né? Parece uma roda, e a roda é uma metáfora muito boa para esse processo do conhecimento. Então, nós vamos agora entender o que tem atrás de cada um desses dedos, né? Esses dedos que se encontraram, cruzaram e se entrelaçaram. Então, nós vamos fazer esse outro gesto aqui, ó.
E realmente o processo de alfabetização, ele envolve duas mãos, ou seja, dois momentos. Tem esse momento aqui, representado pela mão esquerda, que é um momento em que a criança reconhece as palavras. É um momento da sistematização do conhecimento, um momento da alfabetização formal. Agora, antes desse momento, vem esse aqui, ó, da mão direita, que é um momento da compreensão da linguagem, que nós podemos chamar da alfabetização informal, que está representada aqui pela mão direita. E por falar em mão direita, como é mesmo aquela canção? A mão direita tem uma roseira, a mão direita tem uma roseira, e dá flor na primavera. Então vamos ver o que tem em cada um desses dedos, começando aqui pela mão direita, né? Então, um mindinho aqui representa as infinitas interações verbais que a criança tem ao longo da sua vida, né? Desde que nasce, que a criança está ouvindo palavras, né? Todas as conversas, tudo aquilo que ela conhece, tudo aquilo que ela experimenta, convive, tudo isso está permeado com palavras, né? E é interessante lembrar que na 21ª semana de gestação, a criança tem a sua audição completamente formada. É o primeiro órgão sensor que é formado durante a gestação. Então, ela, já no útero, ela começa a escutar a voz da mãe, o seu timbre, as suas entonações. Não escuta palavras, ela escuta a palavra a partir do momento que vem a luz, né? E aproximadamente com 15 meses, ela começa a falar as primeiras palavras. E começa a falar as primeiras palavras por quê? Porque passou 15 meses, né, criando uma tabela de Excel, analisando os sons, vendo o que significa cada coisa, o que isso representa quando eu estou interagindo com meu pai e com a minha mãe. Ela vai analisando, aí ela começa a falar. Com 15 meses, com 18 meses, ela já tem 50 palavras no seu vocabulário. 3 meses depois, esse vocabulário dobra, vai para 100 palavras. Resumo da ópera. A cada ano, a criança incorpora 3.000 palavras. Quando ela está na idade de 6 anos, ela já tem um vocabulário de 14.000 palavras. É uma performance que não se repete mais para o resto da vida, né? Então, são essas interações verbais que vão dando para a criança esse vocabulário receptivo, que é a base do seu vocabulário expressivo, né? Quanto mais ela interage e conversa, né? Então isso é uma coisa importante, porque sabendo disso, nós, pais e professores, vamos dar mais intenções educativas a esse convívio com a criança, sem deixar nada artificial, de uma maneira afetiva, natural, né? A gente vai provocando tantas coisas que a gente não precisa responder, a gente pode responder com pergunta, não é? Bom, mas o que você acha, né? Então a gente vai alimentando toda essa conversa com as crianças. E a criança não só vai adquirindo vocabulário, ela vai compreendendo a estrutura da língua. Se no início ela fala, mamãe, brincar, logo em seguida ela aprende, mamãe, vamos brincar? E depois, mamãe, eu posso brincar com você? Mais adiante, mamãe, quando você terminar esse trabalho, você pode brincar comigo? Quer dizer, tudo isso expressa um conhecimento da estrutura da língua, regras gramaticais, sem precisar saber nenhum nome técnico, né? E mais ainda, ela vai analisando lá na sua planilha de Excel, ela vai analisando as regularidades e as irregularidades da língua e vai compreendendo isso. Ela sabe que em relação ao verbo comer, ela fala eu comi. Em relação ao verbo beber, ela fala eu bebi. Aí quando ela vê o verbo fazer, o que ela fala? Eu fazi. Quer dizer, é um erro inteligentíssimo, porque ela teve que analisar e criou um padrão e aplicou esse padrão no outro verbo. Bom, mas ela percebe que os adultos não falam fazer, falam faz. Opa, então ela entende que
tem coisas irregulares. Tudo bem, ela incorpora isso aí, aprende e vai em frente. Ela vai aprender também que nem tudo pode ser tomado ao pé da letra. Por exemplo, a mãe fala, nossa, o Estevão comeu o prato todo. Epa, comeu o prato? Não. Comeu o conteúdo do prato, né? Ó, gente, ó, a janela acordou aberta. Bom, janela não dorme nem acorda, mas aplica para a janela uma característica humana. A vovó é um doce. Ela sabe que a vovó não é um doce no sentido do alimento, né? A não ser no alimento espiritual. Então ela vai entendendo tudo isso aí. E ela vai compreendendo essa linguagem e absorvendo toda essa estrutura. Bom, mas aí tem uma coisa importante que nós precisamos destacar. Que todo esse fascinante desenvolvimento no campo da linguagem, ele está intimamente ligado ao fascinante desenvolvimento corporal. As habilidades que ela vai ganhando de andar, pular, balançar, saltar, rodopiar, né? As habilidades que ela vai ganhando com os dedos, os detalhes dos movimentos dos dedos, né? A expressão dos dedos, das mãos, ela na verdade revela a expressão da personalidade. Isso é muito antigo, essa ideia. Tanto é que aquela ideia de pedir a mão em casamento, o que significa isso? Você está pedindo aquilo que é o de mais elaborado que a pessoa tem, que é a sua personalidade, né? Então, esse refinamento do trabalho com os dedos, ele é uma revelação muito importante do desenvolvimento, né? Que ela vai pegando tudo isso aí. Então, a coisa está intimamente ligada. É importante chamar a atenção disso aí. Montessori falava e insistia que músculos, nervos, inteligência e personalidade formam uma unidade inquebrantável na criança. É importante ter isso em mente, porque para nós adultos as coisas já são separadas, né? Bom, agora eu preciso sentar aqui, estudar e entender isso, né? Amanhã eu saio e vou andar para distrair. Não, para a criança não, é tudo junto, né? E aí, um detalhe importantíssimo. As brincadeiras as canções com as brincadeiras que o Estevão desenvolve aí no curso Educando pela Brincadeira, isso é essencial. Não é à toa que ele se inspira em todo o repertório tradicional, milenário e planetário, né? Porque a intuição da humanidade já percebeu isso, a importância do gesto para a criança. Agora, atenção! Atenção! O gesto para nós adultos é uma maneira de expressar ideias e sentimentos, como eu estou fazendo aqui. A gente fala mexendo com as mãos, né? Expressão do rosto também. Para a criança, não. Para a criança, o gesto é uma maneira de interiorizar um sentimento e uma ideia. Por isso que essas canções com gestos, as crianças incorporam com grande facilidade e memorizam as coisas com grande facilidade, porque esse gesto para ela tem um significado especial, né? Então, essa relação entre linguagem e corpo, ela é fundamental. Quanto mais eu favoreço o desenvolvimento corporal das crianças, mais eu ajudo na linguagem. Bom, e aí nós vamos aqui para o dedo, o seu vizinho, que é o momento da leitura partilhada. É o momento de contar histórias para a criança, né? E eu posso contar uma história baseada num livro, e eu vou lendo, né? E a criança aqui do meu lado, sentada no meu colo, e vai acompanhando a leitura, né? Ou então uma história que eu conto de viva voz, uma história que eu tenho de memória, né? Então, esse momento é muito importante. E é um momento em que a criança também vai fazendo perguntas e você vai suscitando perguntas. O que será que ele está fazendo aqui? Quando você vira a página, antes de começar a leitura, aparece aqui, olha, por que o macaco está com essa expressão? O que você acha que vai acontecer, né? Então, é uma leitura que a gente chama de leitura partilhada, uma leitura dialogada. Então, isso é muito importante. E no caso desse livro aqui, que é de uma coleção aí do Estevão,
que tem o Ei, Vanderlei, Sopa Supimpa e o Pão Pão Pão, ele vem com um CD, né? Então, é uma variação da leitura partilhada. Você pode fazer uma audição partilhada, né? Você vai ouvindo o Estevão contar a história e vai acompanhando aqui, né? E tem um gesto muito simples e muito significativo quando a gente está lendo um livro para criança, que é a gente acompanhar a leitura com os dedinhos embaixo da linha que eu estou lendo. Isso para a criança tem um significado mágico, porque ela vai compreendendo que esses risquinhos têm o poder de fazer o papel falar. Isso é uma coisa mágica, isso provoca muita curiosidade da criança. É como se fosse um enigma que ela um dia vai querer decifrar, né? Então, aqui nós temos o mindinho, que nós podemos chamar as interações verbais, o seu vizinho, que é a leitura partilhada, e esse aqui, que é o pai de todos, que é o momento da descoberta do nome. Todo esse convívio com os livros vai despertando na criança o interesse por essas palavras, né? A criança está o tempo todo ligada com esse universo de palavras. Não é à toa que na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, na parte dedicada à educação infantil, frisa exatamente isso. A criança tem uma enorme curiosidade por esse mundo que está ao seu redor. Um mundo povoado com palavras o tempo todo, né? Nos rótulos, nas embalagens, nas placas, nos carros, nos livros que tem em casa, né? Então ela vai se interessando. E aí surge aquele momento interessantíssimo que a criança, ou o próprio pai, escreve o nome da criança no papel. E a criança fica entusiasmada com aquilo. O meu nome está no papel, né? E ela vai querer copiar aquele nome, desenhar aquele nome, saber o nome daquela letra, o som que aquela letra produz, né? Então é o momento em que a criança vai entrando nesse universo da palavra, de uma maneira absolutamente lúdica. O escrever para ela é mais desenhar do que escrever, mas ela está se interessando por esse mundo, né? Como diz a Montessori, o trabalho da criança é crescer. E ela sabe que dominar o mundo da leitura e da escrita é uma chave essencial para entrar no mundo dos adultos, né? Bom, então interações verbais, leitura partilhada, a descoberta do nome e aqui um momento que é de cantar e brincar, né? É o momento em que a criança canta as canções, não só ouve, como memoriza e começa a cantar, brinca com essas canções, brinca com outras coisas também, que não estejam vinculadas à canção, porque o corpo está o tempo todo participando. Ela ouve declamações, ouve pequenos poemas, quadrinhas, né? Parlendas, né? Hoje é domingo, pede cachimbo, cadê o toicinho que estava aqui? E ela memoriza, não é à toa que até as declamações também estão ligadas com gestos, né? Então, é um momento em que se abre esse universo aí das canções. E observem, essas coisas, na verdade, acontecem ao mesmo tempo, né? Tem um momento inicial aqui que é mais que ela está aprendendo a linguagem, tá? Um momento inicial. A partir de um certo momento, 2 anos e pouco, as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos separando aqui porque cabe a nós entender e analisar isso aqui, né? E aí todo o repertório de canções e brincadeiras cantadas do curso Educando pela Brincadeira dão uma base enorme para isso aqui, né? Cantar e brincar. Bom, e aqui nós entramos no polegar. Interações verbais, leitura partilhada, descoberta do nome, cantar e brincar. E aqui um momento em que a criança vai brincar com as palavras. Aí... Hã? Eu vou convidar a todos que quiserem saber, são 10 passos. A gente chegou aqui no quadro. O Chico vai começar. Qual que é o título desse quinto tópico que a gente vai chegar da mão direita? É um nome científico para uma coisa muito simples, que é brincar com as palavras, brincar com as rimas, brincar
com as aliterações, que é o coração do trava-língua, né? Três tigres tristes, e brincar com as sílabas, como nós brincamos aqui na palavra boneca. O nome científico disso aqui é consciência fonológica, né? Que é algo essencial. E você tem que falar com... Tá todo mundo adorando o Chico dos Bonecos. Tá todo mundo assim, te escutando, mas infelizmente nosso tempo acaba agora e a gente quer convidar todo mundo que quer saber do que tem. A gente vai entrar na consciência fonológica na terça-feira que vem. Então, na terça-feira que vem, a gente vai falar de mais uma atividade e chegar nos 10 dedos da mão, com todas as explicações e conceitos que o Chico tem que falar calmamente e tem que contar para todo mundo. Está todo mundo adorando assim, acabou. Então, essa live, porque é muito importante falar para vocês que essa live, sim, vai ficar salva no Instagram, Estevão Colherim, @EstevãoColherim, no Facebook, Estevão Marques, e também no canal do YouTube, Estevão Marques. Então, você pode ir lá e rever, porque é muita coisa que o Chico está falando, é muita coisa que a gente explicou para você em uma brincadeira. Tem a live da terça que vem, da terça passada. Na próxima live, a gente vai chegar nos outros 6 itens que o Chico está falando. E outra coisa, queria responder muitas dúvidas que chegaram aqui, que eu quero ter os 2 livros, onde é que eu encontro? Eu vou botar no Facebook o link do site do Música em Movimento, que tem o combo. 2 livros, mais palestras de 2 horas, com 2 professores, Estevão Marques e Chico dos Bonecos, que aí sim, ele vai ter 2 horas para falar, aprofundar cada tópico do que ele está falando aqui, calmamente. Então, eu queria convidar todo mundo para voltar na terça-feira, que a gente continua, a gente vai dar uma outra atividade, mas enquanto isso, vai lá no site do Música em Movimento, porque só até o dia 29 de agosto tem essa promoção, que o livro chega com frete grátis, aí tem uma palestra que está quase de graça para você participar e saber todos os conceitos e ganhar a apostila, que tudo isso que o Chico está explicando, escreveu, virou uma apostila que a gente fornece para professores, municípios que compram o livro e a gente dá o curso para os municípios, os professores do município. Então, por favor, veja essa live, vai no Música em Movimento, participe da palestra, os livros chegam aí, compre agora, porque aí na palestra do dia 29, o livro já pode estar aí na sua casa, por isso que é importante você comprar o quanto antes. E Chico dos Bonecos, muito obrigado, desculpa, eu estou com dor no coração, porque está todo mundo assim vidrado te escutando, mas a gente vai continuar na terça-feira e na outra terça-feira falando dos 2 livros. Maravilha, maravilha. O que a gente aprende é para ensinar, então é uma alegria estar espalhando tudo isso. Então é muita emoção. Pega o seu caderninho, escreva tudo que o Chico está falando. Outra coisa, Educando pela Brincadeira, que a gente está citando, que são 182 músicas, 120 horas de curso online, vai ter um aquecimento do dia 3 ao dia 13 de setembro, para você saber o que é tudo isso, e que está tudo isso que a gente está falando está lá. Você que é aluno do Educando pela Brincadeira, não precisa comprar o livro, se quiser compra, mas está tudo lá no curso, a apostila também, esse mapa para você achar o que tem de profundo nessas 35 canções dos livros. Mas, por favor, volte na próxima terça, compre o livro, participe da palestra e vai lá no Facebook ou no YouTube, que essa palestra está gravada para você ver, rever e saborear. Beijão para todos. Tchau. Um beijo. A gente se vê. Os dedos se encontrando, entrelaçando.